Após queda do Muro de Berlim em 1989 da União Soviética, Fidel Castro é obrigado a substituir apoio do Bloco Oriental pelo apoio transnacional sul-americano. Fidel e Lula convocam em 1990 grupos guerrilheiros da América Latina para uma reunião. Partido dos Trabalhadores do Brasil, PDR do México, Antônio Navarro Wolff, colombiano, Movimento Bolívia Livre, ligado ao Partido Comunista Chinês, Partido Comunista Cubano, Exército de Libertação Nacional da Colômbia, Tupamaros, FARC, Frente Sandinista de Libertação da Nicarágua, União Revolucionária Nacional da Guatemala, Frente Farabundo, Marte de Libertação Nacional, Sendero Luminoso. A reunião é denominada de Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, senhoras e senhores, depois do diálogo interamericano, talvez seja a maior expressão da força de dominação que se abateu sobre a América Latina. É a maior reunião socialista do mundo, aceita grupos terroristas e criminosos em seu quadro, como por exemplo as FARC, o PCC, o Comando Vermelho, Sendero Luminoso e muitos outros, como veremos a seguir. Seu emblema é a América Latina de cabeça para baixo, pintada de vermelho. Hoje mudaram para um novo emblema verde e amarelo para disfarçar sua ideologia. Cria um Estado maior civil composto por Fidel Castro, Lula, Tomás Borges, ministro de Daniel Ortega e Frei Beto. Criam um Estado maior militar composto por Daniel Ortega, líder sandinista, Henrique Goiarán Merlo, do Exército Revolucionário do Povo de Colômbia, membros do Tupac Amaru. Sistema de comunicação, Revista América Livre, formas de financiamento, sequestro, assaltos a bancos, roubo de gado, cobrança de impostos, pirataria, narcotráfico. Com o marxismo em desprestígio adotam disfarces. Indigenismo, ecologia radical e fé. O indigenismo é utilizado para encobrir a ação de grupos revolucionários e a provocação do separatismo. Observemos nessas figuras a localização das reservas indígenas e as áreas de subsolo rico na Amazônia. Será uma mera coincidência? Lembremos-nos que existem mais de 100 mil ONGs na Amazônia trabalhando há 40 anos, fazendo um trabalho enorme sobre essas populações indígenas e a averiguação do subsolo dessa região. A ecologia radical é realizada através de ONGs, promotoras do terrorismo, assim como as FARC e o MST, que obstaculizam obras de infraestrutura em vários setores. Em 1995, Hugo Chávez é engajado ao Foro de São Paulo e se torna hoje sua principal liderança, mesmo porque possui material bélico suficiente para intimidar qualquer país na América Latina. Gramsci disse: não ataquem a religião diretamente, pois isso só reforçará a fé e a solidariedade internas. Penetrem nas igrejas e substituam o evangelho por nosso próprio ópio, o marxismo, como se fossem evangelhos. A partir da Conferência dos Bispos da América Latina em 1968 em Medellín, que afirmou a opção preferencial pelos pobres, teólogos e agentes pastorais deslancharam uma reforma preconizando a multiplicação de pequenas comunidades de fé, denominadas comunidades eclesiais de base. Estas seriam animadas por ministros leigos, muitos treinados em Cuba, e países comunistas, que ao invés de dedicarem-se ao culto, deveriam associar o entendimento da Bíblia, associando a linguagens marxistas. Envolvia também uma aproximação entre as pastorais e o movimento social. O retorno dos terroristas do exílio criou no Brasil a oportunidade tão desejada de minar a tenra democracia com vistas a liquidá-la, e instalar a sonhada ditadura do proletariado. E não tenham dúvida, assim que conseguirem seu intento de tornar a América Latina um bloco socialista, e já estão muito perto disso, descolarão do proletariado, criando uns Comintern, como na União Soviética,
aonde só eles é que terão as bênçãos de uma boa vida. Após essas denúncias, ocorre a mudança da sede do Foro de São Paulo para o estado do Pará, sob a tutela de Ana Júlia Carepa, governadora, para fugirem da associação com os atos de corrupção do governo, que assolam o país sob um mar de lama jamais visto, com a conivência dos meios de comunicação, sindicatos, associações, conselhos de classe, setores das igrejas. Porém, ao perceberem que seu apoio a tudo isso que está aí fere a democracia, o direito à propriedade e à liberdade, correrão como criancinhas famintas pedindo mamadeira aos que resistiram a tanta injustiça, desmando e criminalidade. A esquerda mundial já teve um momento de beleza. Che Guevara, Fidel Castro jovem, Cienfuegos, mesmo o Mao da Longa Marcha, era uma bandeira de coragem, da luta por um novo homem. A esquerda já foi esperança, mas o tempo passou. E depois ela se mostrou incompetente, se corrompeu por dentro, criou uma classe de privilegiados, matou milhões em nome da vida, reprimiu milhões em nome da liberdade, mata milhões de fome na Coreia do Norte até hoje. Foi tudo um fracasso histórico e acabou. Só existe na América Latina como show e na mente de intelectuais medíocres como um sonho infantil. O show de Chávez se limpando do vexame depois que o rei da Espanha lhe mandou calar a boca foi patético. Aquele arrogante ditadorzão bancando o bonzinho com as crianças. E depois disse que os terroristas da Farc não são terroristas não, mas grupos de insurgentes. Na hora os terroristas o refutaram. Não, somos terroristas sim, e financiados pela cocaína, matamos com grana da droga e sequestramos mais 6 ontem. E vocês acham que intelectuais europeus e brasileiros têm coragem de denunciar os Chávez e as Farc? Nada. Eles têm medo de serem chamados de reacionários. O Fórum de São Paulo é um encontro de partidos de esquerda da América Latina e acontece desde 1990. Entre os fundadores estão o PT, do Brasil, e as Farc, o grupo terrorista colombiano. Este ano, o fórum aconteceu em Montevidéu, no Uruguai, no edifício do Mercosul, à beira do Rio da Prata. Os participantes são representantes da velha esquerda da região. Entre os rostos conhecidos dos brasileiros, estavam os petistas Marco Aurélio Garcia, José Eduardo Cardoso, Raul Ponte, Walter Pomar e Nilmário Miranda. O figurino geral é um atestado da monotonia do evento. Jaquetas de couro, paletó e, às vezes, gravata. Nada de militantes com camiseta do Che Guevara ou boinas, comuns em encontros esquerdistas. Nos discursos, todos dizem as mesmas coisas. Eles odeiam os Estados Unidos, La administración Bush, los verdaderos y egoístas objetivos son apoderarse de los recursos naturales del mundo. amam a ditadura cubana, Con la revolución cubana. A solidariedade a todos, meus companheiros. Nesta hora é mais importante que nunca. e acham que o neoliberalismo é culpado de tudo que acontece de ruim na região. O pueblo ha sido víctima del saqueo del capitalismo. El otro imperialismo, el lobo feroz, el otro feroz. Combatendo o neoliberalismo, combatendo a exclusão social, combatendo a discriminação e lutando por uma sociedade mais justa e mais fraterna entre todos os brasileiros e membros e estrangeiros e todos os seres humanos. Eles também odeiam a imprensa burguesa. Hay una frase de un conservador francés que dice: la legalidad nos tue, la legalidad nos mata. Y esa es la situación de la derecha y de sus pasquines, algunos de los cuales incluso están aquí asistiendo a esta reunión, porque aquí es una reunión democrática abierta a todos. Y hasta los pasquines de extrema derecha tienen derecho de estar aquí. Além disso, os membros do fórum, que se dizem contra o uso da violência, ficam tentando justificar a existência das Farc. O presidente da Nicarágua até lamentou a morte do chefe dos terroristas colombianos. Yo quiero expresar mi condolencia, mi solidaridad para con la FARC y para con la familia del comandante Marulanda. Mas o que deixa os velhos comunistas animados mesmo é o velho grito revolucionário cubano. Estaremos juntos, não nos vencerão. Adelante, comandante. Solo el pueblo unido jamás será vencido. Solo los pueblos unidos de América Latina y el Caribe jamás serán vencidos. ¡Que viva el Foro de Sao Paulo!
¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! Hasta el Um outro elemento de sustentação do governo criminoso são as Farc, grupo terrorista colombiano. Inicialmente tinha como objetivo a tomada do poder no país. Atualmente tem relações internacionais com os governos socialistas da América Latina. Influenciam a política desses países através de subsídios para campanhas eleitorais oriundos do narcotráfico, sequestros e outros crimes. É considerado pelo governo brasileiro um movimento social. Raul Reis, um de seus líderes, morto recentemente, foi alçado à presidência do Foro de São Paulo durante 6 meses por Luiz Inácio Lula da Silva. São formas de financiamento da Farc: extorsão em pequena escala, impostos, pedágios, faturamento anual $1 bilhão e 300 milhões de dólares. Extorsão em grande escala: empresas nacionais, empresas multinacionais, petróleo, agrícolas, pecuárias, industrial, comercial, financeiro, faturamento anual $5 bilhões e 700 milhões de dólares. Abigeato, que é chamado o roubo de gado, 270 milhões de dólares. Assaltos, 400 milhões de dólares. Pirataria, 150 milhões de dólares. Narcotráfico, 1 bilhão 130 milhões de dólares. Faturamento anual total, 8 bilhões e 800 milhões de dólares. Superior aos orçamentos de todas as Forças Armadas dos países andinos de 1994. Em 2008, iniciam a comercialização de material bélico residual da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, após a invasão do Afeganistão. Sabemos que existem correndo pelo mundo mais de 100 ogivas nucleares soviéticas, nas mãos sabe Deus de quem, cada uma com poder de destruição 10 vezes superior às de Hiroshima e Nagasaki. No Brasil de hoje, construído durante 5 séculos, poderíamos imaginar uma linha divisória que demarcasse características regionais importantes, onde no Sul houve grande desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos, cidades industrializadas, centros educacionais de alta qualidade e energia. No Norte e Nordeste, obviamente, sem descartar ilhas de excelência humana e tecnológica, temos grandes recursos naturais, água, minérios, biodiversidade, beleza natural para exploração turística, etc. Porém, nas últimas décadas, fomos lentamente atacados por esses mecanismos anteriormente expostos. Nossas instituições estão sendo desacreditadas. O caos foi instalado. Não há mais parâmetros de comparação na sociedade e a impunidade está à solta. E a cada dia as Forças Armadas estão sendo contidas pelo próprio governo, que seria o primeiro a lhe fornecer recursos. Qual o objetivo? Impedir a autodeterminação da nação brasileira. Com a saída para o Pacífico tão desejada e que está praticamente pronta, poderemos exportar grãos, minérios, produtos. Porém, já estão adentrando o território nacional as máfias russa e chinesa e, junto com elas, tráfico de drogas e armas, sequestros, assassinatos e imigração ilegal. Para onde caminharemos? O Foro de São Paulo é o organismo gerenciador desses grupos que se apoderaram dos governos na América Latina e que visam a formação de um governo único para a região, conforme o diálogo interamericano assim os incumbe de realizar. Já possuem essa bandeira que, como podem ver, suas cores nada têm a ver com o nosso país.
Está na Constituição que é dever das Forças Armadas defender a nação de agentes antagonistas externos e também de grupos internos que coloquem a ordem e a soberania nacional em risco. Cabe aos senhores e senhoras analisarem a situação conjuntural da nação neste momento e julgarem por seus princípios se isto que está aí é o que desejam para o futuro de seus filhos e netos. Não está na hora de nos mexermos? É claro que sim, de forma ordeira, que é como sabemos fazer, dentro da Constituição, que é o nosso meio, honestamente, que é o nosso princípio, sem conspiração, respeitando as instituições e junto com todas as classes sociais, sem preconceitos tolos e sem perder o foco das mudanças que se fazem necessárias. Minhas senhoras e meus senhores, temos todos a obrigação de reconquistar o rumo livre, verdadeiramente democrático, com paz social, soberania, defesa do patrimônio e território nacionais, continuarmos a integrar o país com progresso em benefício das novas gerações. Seus indivíduos poderosos, que hoje ocupam cargos importantes dentro da estrutura do governo e das instituições, não se sensibilizam por tudo isso, é porque sinceramente não são brasileiros, são meio brasileiros, ou então traidores, que estão apenas utilizando de seus cargos para se locupletar. Assim que a porta lhes for fechada, voarão como moscas de lixo como já o fizeram. Mas temos que ter cuidado, pois já informaram que se caso isto ocorra, utilizarão novamente os atos de terror e violência do passado, como se em algum tempo tivessem abandonado isso. Virão também os que sempre se dão bem, achando que desta vez será assegurado o paraíso, como foi no passado, continuando a mamar nas vastas tetas da nação. A estes será oferecida a justiça. Nós, população ordeira, temos que ter em mente que estamos com a razão e que nossa resistência é escrava da perseverança, para que o país seja de cada um e para todos.